Se você conheceu qualquer método de estudo e não aplicou esse método de estudo às suas particularidades, você está estudando errado. Olá pessoal, meu nome é Marlon. Eu conheci o professor Pierluigi Piazzi há 4 anos atrás. Decidi estudar para concurso público e fui aprovado em mais de 3 concursos. Sim, em mais de 3 concursos. Ah, mas é pouco. Mas todos os concursos que eu prestei naquela época e que eu decidi prestar, eu passei. Eu passei um concurso de prefeitura, e passei um concurso da Secretaria de Educação da Bahia e passei em outro concurso da Secretaria de Educação no Distrito Federal. E no concurso que eu estou hoje, a média salarial é mais de R$ 5.000. Então eu estou satisfeito, apesar de que eu estou estudando ainda para concurso, para outros concursos. Minha formação é licenciatura. Eu sou professor, assim como o professor Pierre era professor. E como professor, eu comecei a perceber algumas questões, alguns detalhes, nuances durante a minha vida como docente. Assim como o professor Pierre percebia, ele era professor e foi por isso que ele foi percebendo algumas questões que envolvem a questão de estudar, de como estudar. Mas, nesse vídeo você vai entender o seguinte: você precisa pegar um método, por exemplo, o método do professor Pierre, que eu apliquei à minha realidade, às minhas particularidades. Então, o que eu percebi ao longo da minha trajetória como docente é que alguns alunos, a maioria dos alunos, eles conhecem um bom método de estudo, como, por exemplo, o aprender inteligência, que são estratégias, é um método do professor Pierre. Aprender inteligência para concurso, por exemplo, que é um dos livros dele, os mais famosos, né, foi o que eu mais usei. Esses dois livros, né, e o Ensinando Inteligência são os livros mais importantes do professor Pierre. Tem, se eu salvo engano, mais dois ou mais um livro. Mas os dois principais é Aprendendo Inteligência e Aprendendo Inteligência para Concurso, que foi o que eu usei, e depois o Ensinando Inteligência, porque eu sou professor. Então, o que eu vou abordar nesse vídeo aqui, basicamente, é sobre a questão de você entender o método, que é o método do professor Pierre, mas você tem que adaptar a sua realidade. Porque não adianta você ter uma particularidade. E a sua particularidade como estudante, só você vai entender. Por mais que o método do professor Pierre ele funcione, as estratégias dele funcionem, e você vai perceber que vai funcionar, são coisas bem básicas e vai funcionar ao longo do tempo, que você vai usar essas estratégias, mas as suas particularidades você tem que entender ao longo desse processo e você precisa adaptar à sua realidade. Como assim? Por exemplo, uma das estratégias mais importantes que o professor Pierre fala é o seguinte: não seja um aluno, seja um estudante. Aluno é alguém que assiste aula. Estudante é alguém que estuda em casa, sozinho. Então, na sala de aula, você assiste a aula. Você é um aluno. Mas estudante de verdade é você, quando você chega em casa, quando você está sozinho, antes de dormir, você precisa estudar novamente. Você precisa estudar de verdade. Porque na escola você assiste a aula, na faculdade você assiste a aula. Quando você chega em casa é que você estuda de verdade. Por quê? Você está sozinho e você vai estudar novamente. Ou seja, você vai fazer nova prática. Você vai não só assistir algo, mas você vai estudar e você vai praticar de verdade aquilo que você assistiu na escola ou na faculdade. Só que, além disso, que aí é que entra a questão da sua particularidade, que é aí que muitas pessoas vão se perder e muitas pessoas talvez não vão além, ou não atingem um nível um pouco mais alto, por não entender isso. Quando você chega em casa e vai estudar o seu conteúdo, que você assistiu na aula ou na faculdade, seja lá onde for, você vai estudar como? Qual a estratégia que você vai desenvolver a partir das suas particularidades enquanto pessoa? Eu vi um conteúdo X, assisti um conteúdo X na escola, eu cheguei, abri o caderno, vou ler novamente, pesquisar na internet sobre aquele conteúdo, assistir aula no YouTube. Você vai fazer só isso? Ou você vai fazer algo a mais com aquele conteúdo? É isso que está o ponto. Você precisa entender as suas particularidades, o que te motiva para que você aplique na sua hora de estudo que você vai estar consigo mesmo. Por exemplo, se você gosta de desenhar, lembra que o professor Pierre aborda essa questão de que você precisa trabalhar na sua habilidade. O que acontece? Geralmente, todo mundo tem uma habilidade específica em alguma coisa. Não todo mundo, mas as pessoas às vezes têm uma desenvoltura maior em uma coisa, em outras não. É isso que você tem que entender. Essa particularidade você tem que entender. Por exemplo, eu sempre fui muito criativo, eu gostava de desenhar enquanto aluno. E aí, quando eu fui estudar sozinho e desenvolvendo o método do professor Pierre, eu usava desenhos
e usava a criatividade para outras coisas também, por exemplo, usando as redes sociais, que é uma coisa que eu vou falar em outros vídeos, por exemplo. Ou seja, eu fazia algo a mais durante o processo de estudo, que eu estava sozinho. Eu não simplesmente ficava assistindo a aula, copiando. Eu fazia isso, mas além, o que você vai fazer além disso? Então, esse que é o problema. Não é simplesmente, não é simplesmente você estudar antes de dormir. Aula dada, aula estudada hoje, antes de dormir. Não é simplesmente só isso. É preciso você desenvolver uma habilidade, algo que você saiba fazer muito bem, certo? E essa habilidade é que vai te fazer progredir ainda mais nos estudos. Por quê? Porque quando você traz o conteúdo para uma habilidade que você tem, esse esse conteúdo ele vai ficar, ele não vai cair no esquecimento. Então essa é uma das chaves. Eu produzi um e-book que vai ser lançado nesse canal aqui, em outras plataformas, você pode adquirir. Esse e-book trata do método do professor Pierre aplicado às nossas habilidades, ou seja, não é simplesmente o método do professor Pierre, mas o método do professor Pierre para ser aplicado no desenvolvimento das nossas habilidades específicas enquanto estudante, de verdade. E no processo de estudo você vai aplicar no, nas suas habilidades específicas. E como você reconhece essas habilidades? É isso que é uma das chaves desse processo de estudo que eu aprendi durante o tempo. Grande abraço. Eu vou colocar aqui alguns vídeos do professor Pia para você relembrar isso. E logo mais eu vou lançar esse e-book. Grande abraço.